Numa pequena cidade do Nordeste, quando o sino badalava 3 vezes e parava, os poucos habitantes já sabiam o que significava. Alguém havia falecido. Naquele dia, por volta das 2 da tarde, o sino badalou e logo depois todos ficaram sabendo quem era o defunto. O agiota Luizão. O homem mais rico, mais inescrupuloso, mais temido e sem coração da cidade. Com apenas 50 anos, Luizão sofreu um ataque fulminante do coração e bateu as botas. A notícia pegou todo de surpresa, pois ninguém esperava que aquele dia chegasse tão cedo. Para a esposa Ana Maria, 25 anos mais jovem que Luizão, era o fim do abuso e sofrimento começado 10 anos atrás, quando foi levada da casa dos pais como pagamento de uma dívida. Para aqueles que ainda deviam, era simplesmente um alívio. Afinal, quem iria cobrar pelas dívidas se nada foi registrado ou assinado? O velório de Luizão, como quase todos os velórios, foi realizado na igreja da cidade. Além da jovem esposa vestida de branco e um véu da mesma cor, e 3 outros parentes, ninguém compareceu. O enterro foi igual. Somente a viúva, o padre, os mesmos parentes e 4 senhores encarregados de carregar o caixão. Depois que Luizão foi enterrado, a vida melhorou para todos. Enquanto a jovem viúva desfrutava da riqueza e da vida pela primeira vez, os endividados desfrutavam do alívio de não terem que pagar juros exorbitantes e intermináveis. E o tempo foi passando. Mais ou menos 1 mês e meio depois, para a surpresa da viúva, os endividados começaram a aparecer um por um, deixando o pagamento dos juros ou das dívidas por completo. Ana Maria ainda tentou argumentar que as dívidas estavam perdoadas e que não necessitavam pagar, pois o que possuía era mais que o suficiente. A resposta de todos era uma só: em nosso caso, não existe perdão, senhora. Segundo os endividados, o espírito de Luizão apareceu na noite anterior do vencimento das dívidas, assombrando e assustando. E que o pavor de que ele voltasse caso os pagamentos não fossem feitos era ainda mais aterrorizante. E pouco a pouco as dívidas foram sendo pagas. 6 meses depois, algo estranho começou a acontecer para Ana Maria. Por volta das 2 da manhã, pensando ser algum parente ou algo urgente, Ana Maria correu para a sala e atendeu. Alô? Alô? Do outro lado da linha, ninguém dizia nada. O único que Ana Maria ouvia era um chiado. Alô? Alô? Repetiu Ana Maria. E pela primeira vez, ela ouviu a voz que ela jamais pensou voltar a ouvir. A voz rouca, a voz autoritária e indiscutível do seu falecido esposo, Luizão. Ana Maria baixou o telefone, desligou da tomada e saiu apavorada para o quarto. Poucos minutos depois, o telefone voltou a tocar. Como e de onde eram feitas as ligações, ninguém sabe. Assim como as dívidas não foram perdoadas, o sofrimento da viúva Ana Maria continuou até sair da cidade. O que passou depois, ninguém tem a menor ideia. Te cuida e muito obrigado.